Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira. E você pode estar aí se perguntando, Lucas, por que você tá tão feliz assim às 7 horas da manhã de uma terça-feira? E eu te respondo, torcedor vascaíno, pois o STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, pode dar causa ganha ao Vasco da Gama. O que significa causa ganha? A justiça pode considerar o esporte como culpado pela invasão e automaticamente dar os 3 pontos da partida de domingo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Com isso, o Vasco sairia da 4ª colocação com 56 pontos e iria à 2ª colocação com 58 pontos e, com todo respeito, praticamente cravaria o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Torcedor vascaíno, as chances do WO, as chances da mudança do resultado hoje são muito reais. A gente vai falar sobre isso neste Acorda Vascão. Tinha outros assuntos para trazer a vocês neste primeiro vídeo, mas eu vi que era de suma importância detalhar, informar a principal notícia desta terça-feira, que com toda certeza muitas novidades ainda irão chegar. Eu fiz questão logo de manhã trazer tudo o que está acontecendo a você, torcedor vascaíno. E já te aviso novamente com antemão, teremos esse vídeo às 7 horas da manhã, o Acorda Vascão, teremos novamente o Fala Gigante ao meio-dia e teremos novamente às 7 horas da noite o Boa Noite Gigante. 3 vídeos no mesmo dia, como aconteceu ontem na segunda-feira. Tranquilo, rapaziada? Fiquem ligados que vocês vão sair deste Acorda Vascão completamente informados e por dentro de tudo que está acontecendo, né? Dentro da justiça, se tratando de Vasco da Gama e Esporte Clube do Recife. Mas antes de começar, como é claro, eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero primeiro agradecer a todos vocês, torcedores vascaínos, que vêm ajudando ao nosso canal. Eu estou muito feliz. Por que eu estou muito feliz? Porque estamos entrando numa contagem regressiva para chegar aos 70 mil inscritos. Um número que para mim é muito significante, mais do que vocês imaginam. Sair desses 60 mil inscritos, que a gente já está há muito tempo nessa casa dos 60 mil, e chegar com tudo na casa dos 70 mil. Então, para isso, para chegar aos 70 mil inscritos, eu preciso de você, torcedor vascaíno. Falta bem pouco, eu sei que tem muita gente chegando agora ao nosso canal, gente nova, então se inscreva nesse botãozinho aí que está escrito inscrever-se, aperte nele, é só você apertar que você automaticamente será inscrito no nosso canal e vai ajudar demais o nosso crescimento, então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, já chega apertando nele aí embaixo para ajudar na divulgação deste vídeo, eu sou o joinha que vai fazer com que esse vídeo chegue a mais vascaínos e principalmente ative o seu sininho de notificação, pois é ele que vai fazer com que todos os nossos vídeos cheguem até você e durante esse momento você fique muito bem informado de tudo o que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este Acorda Vascão, é claro, falando sobre os problemas que aconteceram neste último domingo. Já, em breve, eu vou falar sobre o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, e essa causa que pode dar ganha ao Vasco da Gama e automaticamente o Vasco ganhar os 3 pontos da partida contra o Esporte Clube do Recife. Mas antes eu quero falar sobre uma atitude, cara, que na minha opinião, sei lá, cara, é surpreendente de fato, mas com todo respeito à palavra que eu vou utilizar, gente, me enoja. Me enoja. Simplesmente isso, eu tô abrindo o coração para vocês porque é impressionante que além, né, de ter tido atitudes que não podem ser aceitas, né, inaceitáveis, atitudes aí que não condiz com o futebol no geral, com a magia do futebol, com o espetáculo que o próprio Esporte Clube do Recife vinha fazendo antes de toda a confusão. Lucas, você está apoiando o espetáculo do esporte? Sim, gente. Além de ser Vasco da Gama, um amante do Vasco, um apaixonado pelo Vasco, eu sou um amante do futebol e ficou nítido que a torcida do esporte conseguiu criar um ambiente completamente contrário ao próprio Vasco. Você via, né, no semblante, na feição dos jogadores do Vasco, que após o esporte abrir o placar, por 1-0, os jogadores do Vasco estavam apáticos, completamente. A torcida do esporte, estava jogando junto do elenco. Estava uma simbiose muito legal entre torcida do esporte e jogadores. Não tinha necessidade de acontecer tudo aquilo que aconteceu após a partida. Mas aconteceu. E sabe o que de fato me chateia?
é que, volto a repetir e vou ficar falando sobre isso até o final, dirigentes, profissionais do esporte, torcedores do esporte, influenciadores do esporte, imprensa que não é do esporte, mas deveria ser, de certa forma, parcial, né? Aliás, não ter lado, vamos lá melhorar, não ter lado nessa discussão, está tomando o lado de ser contrário ao Vasco, de ir contrário às ideias do Vasco da Gama e favorável às ideias do esporte. E a última foi o vídeo, no caso o vídeo que mostra o goleiro reserva, que vai passar novamente aí para vocês, o Carlos Eduardo agredindo o massagista do Vasco, Robson Magalhães. Nas imagens é possível ver o funcionário vascaíno tentando conter o atleta, o goleiro que iria correr na direção do vestiário para pegar alguns atletas do Vasco da Gama, mas em seguida o Carlos Eduardo, o mesmo goleiro, aplicou uma rasteira, derrubou e agrediu o funcionário massagista do Vasco da Gama. E nesse mesmo vídeo a gente vê claramente, com uma imagem você não se discute, você vê, olha e não tem como se discutir. E na imagem de branco, o vice-presidente de futebol do esporte, Augusto Carreiras, também participou da agressão. Fica claro que ele chutou o massagista do esporte. Volto a repetir, com imagens você não se discute. O mesmo profissional, o mesmo dirigente, o mesmo VP de futebol, que minutos após chutar, agredir o massagista do Vasco, estava falando que tinha clima total, clima total na Ilha do Retiro para jogar a partida entre Vasco e Sport. E após todo o ocorrido, esse vídeo vazado, os posicionamentos, o Sport se posicionou em nota, dizendo o seguinte, abre aspas, o Sport esclarece que diante do vídeo circulado no início da noite de hoje, não há agressão a nenhum membro do Vasco por parte do vice-presidente de futebol, Augusto Carreiras, que está trajado de branco. Ao observar o integrante do staff, carioca no chão, ele parte para apertar a confusão e no meio do tumulto tem a sua perna puxada porque está derrubando e faz o movimento de se desvencilhar. Cara, sério, na boa, é impressionante. E vou repetir, faço questão de repetir. Ao observar o integrante do staff carioca no chão, o VP parte para apartar a confusão e no meio do tumulto ele não chutou não. Ele teve a perna puxada por quem estava derrubando e faz o movimento de se desvencilhar. Gente, é uma negação de fatos, é uma inversão de valores, é uma invenção de enredo que me surpreende por parte do Esporte Clube do Recife. É só isso que eu tenho a falar. Assumam o erro de vocês, assumam o erro da torcida de vocês, assumam a postura errada, equivocada que vocês tiveram dentro de campo, que será melhor até mesmo diante do tribunal. E sobre o tribunal, sobre o STJD, por que eu fiz questão de gravar esse vídeo para vocês? Porque, volto a repetir, as chances são reais do Vasco conseguir vencer no tribunal e fazer com que essa partida, ao invés de ser considerado um empate, ser validada os 3 pontos e a vitória por 3-0 do Gigante da Colina. Pois o que acontece? A Procuradoria da Justiça Desportiva deu entrada nesta última segunda-feira nas denúncias com pedido de concessão liminar e suspensão preventiva, nas denúncias liberadas na tarde dessa segunda. A Procuradoria denunciou os clubes Ceará e Sport. A Procuradoria, diferente do que o Sport estava falando, não denunciou o Vasco, denunciou o Sport Clube do Recife. O Sport foi denunciado pela Procuradoria Geral, tanto o Sport quanto o Ceará, por atitudes ridículas por parte dos seus torcedores. No caso, na denúncia, foram constados 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o artigo 211, o artigo 213 e o artigo 205, primeiro parágrafo, que a gente vai trazer já já, e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições, na RGC da CBF. A gente também já vai falar sobre isso. Em liminar, a Procuradoria pede ainda a interdição da Arena Castelão e da Ilha do Retiro. Não foi a interdição de São Januário, foi a interdição da Ilha do Retiro. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o esporte está querendo inverter os valores e não tem como inverter os valores de algo que não é plausível para isso, gente. Não tem como você falar que o Vasco é culpado na situação. Uma narrativa, um enredo criado pelos profissionais do esporte durante esses últimos dias, durante essas últimas horas, que volto a repetir, não tem lógica alguma. Ainda sobre isso, além da interdição, que as equipes joguem com portões fechados nas partidas como mandante e não tenham direito à carga de ingresso nos jogos como visitante. Ou seja, além do esporte não poder jogar na Ilha do Retiro, o esporte também não poderá jogar
com portões abertos, mesmo longe da ilha em Pernambuco, os portões serão fechados. E além do mais, quando jogar fora de casa, sem a presença do seu torcedor. Lucas, o Vasco também será punido? Sim, será punido. A Procuradoria também denunciou, mas não o Vasco. 2 atletas, Luiz Henrique, que em um momento pegou a cadeira e jogou para o alto, em nenhum momento em direção à torcida do Sport, mas para o alto, para deixar bem claro, porque também foi inventada uma narrativa que o Luiz Henrique tinha atacado a cadeira em direção à torcida do Sport, isso não aconteceu, e também ao atacante Raniel Santana de Vasconcelos, por infração aos artigos 258 do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e devido à gravidade dos fatos. Inclusive, o Raniel responderá no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo por infração ao artigo 258, que prevê suspensão de 2 a 6 partidas, enquanto o Luiz Henrique, no mesmo artigo, também poderá ser suspenso de 2 a 6 partidas. Ou seja, tanto o Raniel quanto o Luiz podem não mais vestir a camisa do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, e acredito que, caso não vista na Série B, não vestirão nunca mais. Antes da gente entrar nos assuntos sobre esses artigos que eu comentei para vocês, que deixam claro e evidente que o Vasco pode ganhar a partida de domingo. Quero falar sobre a súmula do Klaus, que vai abrir completamente seu horizonte com relação a isso. Está aparecendo nas imagens para vocês a súmula do Rafael Klaus, árbitro da partida deste último domingo. Abre aspas. Durante a comemoração do gol da equipe do Vasco da Gama, próximo à torcida do Sport, muitos objetos foram atirados ao campo de jogo em direção aos jogadores, entre eles pedras, chinelos, tênis, isqueiros e copos com líquido. Nesse momento, a torcida do Sport estourou o portão atrás do gol onde defendia a equipe do Sport e começa uma invasão de muitos torcedores, não somente pelo portão, mas também por outros pontos da arquibancada. Uma invasão geral, como o Klaus fala na nota. E segue. Informam que os mesmos agrediram os jogadores visitantes, que imediatamente correram para o seu vestiário. Um senhor e uma senhora bombeiros civis que estavam trabalhando próximos ao portão, e inclusive continuaram sendo agredidos após a senhora já estar caída e o senhor tentando protegê-la. Após observarmos todas essas ocorrências, vermos muitos torcedores sendo atendidos dentro do campo de jogo e por sentirmos falta de segurança, nos dirigimos ao vestiário de arbitragem, onde me reuni com os dirigentes. Ele cita o nome e prossegue, comunicando o encerramento da partida por não sentir segurança em relação à minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte futebol. A partida foi encerrada. Foi assim a nota do Rafael Klaus. E o que a gente pode ver nessa nota antes de partir para os artigos? Que fica claro, que fica nítido, que fica evidente, que o Klaus deixa bem claro durante a nota, que o fato dele não ter prosseguido com a partida foi o clima hostil que se encontrava no local de jogo, clima esse que não iria permitir o prosseguimento da partida entre Vasco e Sport. E aí a gente paga para esses 2 artigos, 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições, que falam assim, o artigo 19, uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa, algo que aconteceu nesse último domingo, caso ocorra pelo menos um dos seguintes motivos. Falta de segurança, que o Klaus evidenciou na nota. Conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio, que o Klaus evidenciou na nota. Ou seja, o artigo 19 diz que a partida só pode ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra pelo menos um desses motivos. Aconteceu. Dentro desse artigo, tudo está em ordem. Sobre o artigo 20, quando a partida for suspensa, por qualquer desses motivos, falta de segurança ou conflitos, assim se procederá após julgamento do processo correspondente pelo STJD. Se o clube que se deu causa a suspensão da partida estava vencendo ou a partida estava empatada, tal clube será declarado perdedor pelo score de 3 a 0. Ou seja, volto a repetir, se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou a partida estava empatada, tal clube será declarado perdedor pelo score de 3 a 0. Clube que deu causa à suspensão. Quem foi o clube que deu causa à suspensão? Sport Clube do Recife. Por quais motivos? Falta de segurança e conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio. Torcedor, grandes chances de automaticamente o Sport perder a sua partida e o Vasco conquistar os 3 pontos, pelo artigo 19 e o artigo 20, do Regulamento Geral de Competições. E não para por aí, pois como está aparecendo aí para vocês, no artigo 205, esse artigo é do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz assim:
O artigo 205, impedir o prosseguimento de partida em verde, né? Tá aí aumentado, bem destacado. Por qualquer outra forma, pena, multa de 100 a 100 mil reais e perda dos pontos de disputa a favor do adversário na forma do regulamento. Ou seja, tanto o Código Brasileiro de Justiça Desportiva quanto também o Regulamento Geral de Competições dão causa ganha ao Vasco da Gama. Mas precisa ter um pouquinho de competência no judiciário que consegue arrancar esses 3 pontos do esporte. Lucas, o Vasco arrancando os 3 pontos do esporte, o que acontece? O Vasco sai da 4ª colocação e vai até a 2ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, segunda não, né? É até a 3ª, né? Porque não consegue ultrapassar o Grêmio no número de saldo de gols. Mas é algo importante, gente. É muito legal saber sobre isso. O Vasco pode ser realmente favorecido, mas na maneira justa, em forma de justiça, por essa vergonha que aconteceu na Ilha do Retiro neste último domingo. Tinha outros assuntos para falar, mas assim, é importante vir aqui até vocês e explicar o que está acontecendo. O Vasco hoje tem chances reais de vencer a partida contra o Sport por 3-0, sair de 56 pontos e até 58 e praticamente cravar o seu acesso à elite do futebol brasileiro. Está acabando, o Vasco está voltando para a Série A e vai voltar para nunca mais voltar. Vai voltar para a Série A para nunca mais voltar para a Série B. A gente fica por aqui e fiquem ligados, porque meio-dia a gente vai ter o Fala Gigante com muitas informações para vocês. O Vasco tá pipocando de notícias, tem notícia a cada momento, a cada minuto. E para que você não perca nada, fiquem ligados no nosso canal. Se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos pelos 70 mil inscritos, contamos com você. E é claro, saudações vascaínas.